Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí no canal, tamo junto. Valeu pela participação. Então eu quero fazer um vídeo para vocês interessante sobre uma postagem que eu recebi do Ryan, mandaram para mim, eu não tenho o Twitter, né, o X, e o Amorim me mandou, e eu vou puxar de memória o que ele disse. Foi mais ou menos o seguinte, assista, acredito que até alguns de vocês devem ter encontrado, devem ter visto, ele dizia o seguinte: assista a série de vídeos do Miguel Beluga sobre a ida dele na casa de massagem, né, no puteiro Escândalo em São Paulo. Aí, entre aspas, né, a balada, o puteiro é a balada ao contrário. A principal que eu reparei, cara, e eu acho que essa analogia é perfeita para exemplificar isso, é que o homem na balada, ele é igual o garçom oferecendo linguiça no rodízio. Essa é a principal diferença. Eu acho que a maioria de vocês já passou por algo semelhante. Por quê? Porque no rodízio, né, ninguém vai para comer linguiça na churrascaria. Então, na balada é a mesma coisa. Se você tiver só linguiça para oferecer, provavelmente ninguém vai aceitar, que é o que acontece na balada via de regra. Normalmente, para você conseguir, né, porque isso é outra coisa, né, o que a mulher tem a oferecer tem mais valor. Né, e você ali é o garçom trabalhando nesse caso, porque você é a maioria, e a mulher é a cliente, recebendo a sua atenção por causa do contrato social invisível que existe pré-estabelecido, que gera essa configuração, e na casa de massagem é outro, que é o que eu vou explicar. Então, quando você está na balada, rapaziada, normalmente o que os caras fazem, eles tentam demonstrar que eles têm mais do que linguiça para oferecer, através da conversação, através da confiança, da lábia, da aparência, do dinheiro, às vezes pagando combo, sacou? Porque se você for um garçom tentando oferecer só linguiça, que é o que a maioria faz, você provavelmente, inclusive, vai ser maltratado. Se você não tiver alguma coisa além para oferecer na churrascaria, você vai ser igual o garçom, trabalhando no rodízio, em pé, a noite inteira, oferecendo linguiça, às vezes, inclusive, às vezes, não sempre, sendo maltratado, e o pior de tudo é que você teve que pagar para fazer isso. Você teve que pagar por esse trabalho. Isso que é o pior de tudo. Porque quando você trabalha... O garçom, pra você entender, rapaziada, o garçom que trabalha no rodízio, oferecendo linguiça a noite inteira para os clientes, ele tá melhor do que você que vai na balada e fica chegando em mulher, cara. Porque pelo menos ele tá trabalhando à noite em pé, que é a mesma coisa, ele tá à noite trabalhando em pé, ele vai trabalhar menos do que você provavelmente, porque ele vai ficar até de madrugada, ele vai embora mais cedo, né? E se ele ficar trabalhando à noite, ele vai receber adicional noturno, tá? Ele vai receber hora extra se ele ficar até mais tarde, se tiver algum cliente que ficou mais tarde, às vezes passa, né? Porque normalmente o máximo que eu já vi é fechar 11 horas ou meia-noite. Se esse cara ele passar do horário, ele vai receber hora extra, adicional noturno e o salário dele normal por esse trabalho. Você não. Você, na balada, você está oferecendo linguiça a noite inteira, em pé, muitas vezes sendo maltratado, sem receber porra nenhuma por isso e ainda pagando para fazer isso, na verdade, pagando caro. Na balada, muitas vezes, talvez a maioria ou boa parte das mulheres que estão ali não vão olhar na sua cara porque elas sabem que você só está oferecendo linguiça, igual você tem vários, é a maioria. É a mesma coisa. Então, quando você passa, ele vai virar pro não. É a mesma coisa que a mulher que não olha na sua cara. É a mesma coisa que a mulher que não olha na sua cara na balada. Que é muitas vezes, como eu falei, o que acontece na maioria das vezes, ou talvez o que a maioria das mulheres fazem. Porque a maioria dos homens na balada só tem linguiça para oferecer. E a maioria das mulheres na balada, elas não estão lá para comer linguiça. Normalmente, como a maioria dos homens na balada, eles só tem linguiça para oferecer, a maioria das mulheres não vão olhar na sua cara. Elas vão deixar o negócio lá em cima da mesa virado pro não. Por quê? Porque ela não está ali para comer linguiça. Na casa de massagem, é literalmente o contrário. Por quê? Na casa de massagem, você não está pagando para ser maltratado trabalhando de garçom a noite inteira. Na casa de massagem, você é o cliente, você é quem está sentado, enquanto na verdade tem várias garçonetes te oferecendo somente carnes nobres para você escolher, e obviamente que você vai ser muito bem tratado. Diferente do que o garçom muitas vezes oferecendo linguiça pode ser maltratado pelo cliente. Aqui não, aqui você é o cliente, porque você pagou. Então você percebe a diferença? Como eu falei, da mesma forma que você é o garçom, elas são na casa de massagem e você é o cliente. Então você que vai ser bem atendido e elas que têm que te atender bem, porque esse é o trabalho dela, como disseram nas análises daquele meu vídeo. Pô, isso é óbvio, sim. Então elas têm a obrigação de atender você bem. Só que claro que você sabe que, né, esse é o trabalho dela, né? Ela não é sua amiga, né? Ela tá ali porque... E ela tem que fazer isso. Porém, isso não é o que acontece na balada. Na balada é o contrário. Na balada você tem que fingir. Vocês entendem que isso que é o mais curioso de tudo que eu queria explicar para vocês? Não, também, não somente isso. Por quê? Porque os caras eles falam exatamente isso. Cara, mas você não está entendendo que elas estão fingindo na casa de massagem, porque esse é o trabalho delas.
Sim, cara, só que na balada é você, é isso que os caras não entendem. Só que na balada você é a programadora fingindo pra conseguir o que você quer, porque você não pode ser direto. Você não pode ser direto na balada, via de regra, porque na maioria das vezes as mulheres elas não vão olhar na sua cara porque você é o garçom oferecendo sua linguiça. Então o que acontece? São poucas que realmente vão sinalizar pra você que estão mais interessadas. Via de regra, eu tô generalizando aqui. Para que você possa, nesse caso, precisar fingir menos. Você não precisa fingir, melhor dizendo. Entendeu? Porque elas estão demonstrando que estão interessadas. Então, nesse caso, você tem que fazer o quê? Você tem que convencer usando uma máscara social, que é a mesma coisa que as programadoras fazem na casa de massagem. Elas têm que te convencer através de uma máscara social, um fingimento, porque só existe uma possibilidade de recompensação financeira, não uma certeza. Sim, isso é óbvio. A questão é que na balada, eu falo isso para explicar o que para os caras não é óbvio com relação ao que acontece na balada, é o contrário. O que faz você tentar e normalmente chegar em mulher na balada e não chegar na rua é porque ali há um contexto pré-estabelecido desse contrato social, certo? Invisível, de que há a possibilidade de sexo entre vocês, porque balada tem essa conotação. Quando eu falo sexo, no mínimo que seja você dar uns beijos a alguém, que já é alguma coisa. Então existe essa possibilidade para você fingir que é só uma possibilidade, entendeu? Para você fingir, né, que você está interessado em outra coisa, para você chavecar, para você falar mentira. Que nem eu lembro de um amigo meu que chegou numa mulher, ele estava bêbado, ele precisava pegar alguém, que é tipo que às vezes que acontece com a programadora, ela tá ali, ela precisa de dinheiro, cara. E elas começam a apelar, elas vão, que tem para hoje, entendeu? Às vezes o cara faz a mesma coisa na balada. Ele chega na mulher e fala, cara, eu preciso pegar alguém, velho. Eu preciso garantir a de hoje, tá ligado? Eu preciso garantir a medalha de hoje. Aí eu lembro, porque todo mundo já fez isso, essa é a mais recente que eu tenho na minha cabeça, né? Eu lembro do amigo meu falando com uma mulher, você tem a boca mais linda daqui, a garota era, mano, sabe quando você tá bêbado, cara? E acho que toda mulher já ouviu isso, né? Você fala isso pra todas? Lógico, na maioria das vezes sim. Mesma coisa que elas fazem. Ou seja, cara, você é a puta na balada. É isso, velho. Você é a puta na balada. Falando em português, claro, pra vocês entenderem de uma vez por todas. É isso, cara. Então, aí você vê, você fala, caralho, a mesma coisa que a programadora fala pra você, você é o cara mais pausudo, mais lindo. Cara, é a mesma coisa que você fala pras mulheres, você é a mais gostosa daqui. Ele falou exatamente isso, cara. Na hora que eu ouvi isso, eu lembrei automaticamente da programadora com essas conversinhas e esses papinhos furados, tentando enganar você, alimentar seu ego para conseguir o que ela quer. E ele fazendo a mesma coisa. Porque ali existe a possibilidade. Então você tem três situações. Você tem a situação no dia a dia que não tem nenhum contexto no dia a dia, via de regra. Você tem nesse caso a balada, que seria, ou a casa de massagem, que seria a possibilidade. E o último seria a certeza, que a pessoa demonstrou para você que ela está muito interessada. Quando você não tem nenhum contexto, você nem tenta, certo? Quando você tem a possibilidade, você tenta, mas fingindo. Quando você tem a certeza, aí você é mais direto. Como na casa de massagem, que é o que eu falei, né, sobre ter sinal de escolha, que é justamente porque os homens muitas vezes eles não querem mais ir na balada, e muitos preferem, né, até casa de massagem. Tem alguns que não querem nem ir em um, nem ir em outro. Mas tem muitos que preferem casa de massagem do que a balada. Por quê? Porque ele não precisa carregar esse fardo, né? Para alguns isso é chato, para muitos é divertido, para muitos é chato você ter que chavecar, fingir, sacou o que eu falei? Cada um sabe o que quer para si, mas para muitos homens isso é cansativo, entendeu? É um desgaste, ter que fingir, ter que ficar falando. Lá na coisa ele não precisa, ele paga e já era, ele não tem que ficar fingindo, né? Outra coisa, falando que ela quer ouvir, chavecando, esperando, tentando convencer e tudo mais, porque o que o cara verdadeiramente gostaria de dizer para a mulher na balada, via de regra, tô generalizando sempre aqui, tá? Isso aqui é tudo achismo, né? Via de regra, o que ele gostaria de dizer é assim, cara, eu quero te pegar, e é isso, bora. Que às vezes dizem, às vezes funciona, mas normalmente não. O que normalmente ele vai falar, ei, tudo bem, não sei o que, é um fingimento. É a mesma coisa que a programadora faz, cara. O que a programadora queria falar pra você, na verdade, é o seguinte, aí, cara, vamos subir ou não? Você vai pagar, você não vai, o que você quer? Eu preciso saber, porque eu não tenho tempo pra perder, não. Senão eu vou tentar com outro cliente. Então me fala, você vai subir ou não vai? Via de regra é o que elas queriam dizer pra você, que elas queriam também poder ser diretas. Mas elas não podem porque não é uma certeza que você vai pagar, é uma possibilidade somente. Mesma coisa a mulher na balada, não é uma certeza que ela vai sair com você, é uma possibilidade só. Da mesma forma que muitas vezes os homens, eles vão na casa de massagem para meio que tirar vantagem da atenção sexual das mulheres, ou não sexual também às vezes, delas ficarem te abraçando, se pegando às vezes, falando coisas que você querem ouvir, via de regra. E aí você
você suga o máximo, muitas vezes, né? Você suga o máximo que você pode na casa de massagem e você só sai nos 45 do segundo tempo, você deixa para escolher por último. Muitas vezes é a mesma coisa que as mulheres fazem na balada. Elas sugam o máximo que elas podem, o máximo de atenção, os caras chegando, entendeu? E tal, e falando que elas querem ouvir. E essa é outra coisa também, elas sabem que você tá falando isso, que é o que elas querem ouvir. Da mesma forma que você na balada, você fica com o pé atrás, na casa de massagem, você fica com o pé atrás. Ela só tá falando isso porque ela quer meu dinheiro. É a mesma coisa da mulher, ele só tá falando isso porque ele quer me comer. É a mesma, mano, é muito ao contrário, cara, é um negócio incrível, cara. E ela vai ficar muitas vezes usando isso a favor dela, fingindo, né, você acha que me engana, eu finjo que acredito, que foi o que eu fiz. Cara, na balada, sabe qual que é a diferença? A diferença é que, na casa de massagem, a gente usa esse termo, né, você está recebendo atração negociada, ok? Por quê? Porque, via de regra, a massagista, dependendo do contexto, ela vai sair com o cliente que ela consegue. Via de regra, ela vai sair com o cliente que ela consegue. Pode acontecer, pode que, né, ela saiu com o cliente que ela quer e óbvio que o cliente escolheu a massagista que ele quer. Pode acontecer, mas é incomum. Normalmente o cliente vai sair com a massagista que ele quer e a massagista vai sair com o cliente que ela consegue. Só que na balada, cara, é o contrário. Na balada, muitas vezes, a mulher, não sempre, tô falando de novo, a mulher muitas vezes ela vai sair com o cara que ela quer, mas você vai sair com a mulher que você consegue. Então não deixa de ser negociado, assim, entendeu? Esse é o problema. Essa é a questão. Ah, mas não é orgânico da massagista, tá ligado? Eu não sou o cara que ela quer. Ok, mas na balada, a maioria das vezes das mulheres que você pegou ou saiu, eram as mulheres que você queria mesmo ou a que você conseguiu, mano? Porque os caras, eles acreditam que oferecendo linguiça, eles vão encontrar uma cliente que vai gostar tanto dele como garçom, que vai tirar ele da churrascaria. E ele não vai mais precisar trabalhar. E tem caras que ficam anos nessa esperança, mano, de que um dia ele vai encontrar uma cliente, que é muito difícil, pode acontecer. É tão raro quanto tirar um garçom que trabalha. Já aconteceu comigo. Eu trabalhava numa empresa e eu atendia tão bem acho que era a moça da RH, ou ela era da... Não, eu não sei de qual setor que ela era, tá? Que ela me contratou. Ela quis me contratar. Ela pediu para eu ir até lá, entregar um currículo. Quer dizer, eu mandei por e-mail e eu fui fazer entrevista e fui contratado. É muito raro. Então pode acontecer, mas é muito raro de acontecer com você isso daí. Sabe que eu botei o porra do óculos? Entendeu? É bem improvável que ela vai tirar, mas os caras, eles ficam anos, cara, nessa expectativa, achando que oferecendo linguiça na balada, algum dia a Felizarda, digamos assim, né, a princesa da Disney, vai tirar ele de lá e ele nunca mais vai precisar trabalhar de garçom em pé oferecendo linguiça a noite inteira. Ele vai poder agora só degustar picanha, sem ter que caçar, procurar e sempre à disposição dele. É mais ou menos por aí. Claro que esse vídeo aqui, ele tem muita força de expressão, ele tem bastante analogia, né? E ele é muito contextual. Antes que alguém venha aqui falar algo do tipo, né, se é extremista e tal, não, eu estou contextualizando, não levem ao extremo. Aí agora o trabalho de filtrar é de vocês. Falou? Eu só traumatizo e agora vocês que têm que se virar com esse problema. Tô brincando. Valeu, até mais.